Oi, pessoal do segundo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, quero agradecer o envio das tarefas de vocês, tá? Ok com as tarefas. Quem não enviou, se preocupe com isso, por favor, porque eu estou anotando as tarefas e isso vai compor a nota de vocês, muito provavelmente, neste bimestre. Então, tudo o que vocês fizerem será contado a favor de vocês. Então, façam, se preocupem com isso, tá, gente? Bom, vocês já perceberam que eu arrumei um modo arcaico aqui de dar aula, né, gente? Vamos misturar a tecnologia com o retrógrado aqui do quadro negro com giz, enfim. É para facilitar, para a gente ter um maior contato aí, tá? Para tentar que fique bem visual para vocês a nossa história e para não perder o costume da lousa, né? Bom, gente, dando continuidade depois da nossa ampla discussão de sujeito, vamos ver outro termo essencial da nossa gramática. Nós estamos lá na aula 3 de vocês, né, de videoaula, no módulo 10 da apostila, que está na página 369 aí da apostila 1, para a gente concluí-la, tá? Então, vamos dar continuidade aos nossos termos da gramática. Termos essenciais são os termos que nós estamos vendo: sujeito e predicado. Nós já vimos sujeito, já exploramos essa história do sujeito, então vamos para o outro termo essencial da gramática, o nosso predicado. Tirei o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então, toda informação dada sobre o meu sujeito é o meu predicado, tá? Sempre, gente, o meu verbo vai estar do lado do predicado, tá? Então, tirei o meu sujeitinho, que é de que ou de quem eu falo, pergunto para quem? Para o verbo. Tudo que sobra, que eu perguntei aí do meu sujeito para o verbo estará do lado do predicado, tá? Então, vamos lá, gente. Qual é o primeiro tipo de predicado que nós vamos ver? Nós vamos falar do predicado nominal, tá? Como que é formado esse predicado nominal? Esse predicado nominal é formado por um verbo que vai estar do lado do predicado, tá? E um nome, predicado nominal, né? Que tipo de verbo é esse que vai estar aí do lado desse predicado, gente? É um verbo de ligação. Nós vamos chamá-lo de verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É um verbo que liga, que serve de ponte, que liga o que com que, gente? Liga o sujeito com uma característica do sujeito que está lá no predicado. Então, por isso que ele é chamado de verbo de ligação. E quais são esses verbos de ligação? São os nossos verbos que não indicam ação. São os nossos verbos de estado. São os nossos verbos não nocionais, tá? Então, verbo de estado ou verbo de ligação, mesma coisa. Então, o que nós temos de predicado nominal para memorizar? Predicado nominal vai ter sempre um verbo de ligação e o núcleo desse predicado nominal vai ser um nome, tá? Então, esse nome aqui vai vir depois do meu verbo de ligação e esse nome vai estar ligado, tá? Pelo verbo de ligação com quem? Vai estar ligado a quem? Ao sujeito. Então vejam, gente, o exercício estava certo. De que ou de quem eu estou falando aqui na minha oração? O exercício. Então, de que ou de quem eu estou falando que estava certo, gente? O exercício. Qual é a função do exercício? De que ou de quem eu estou falando? É o meu sujeito. Muito bem. Tudo que sobra é predicado. A informação dada sobre o meu sujeito estava certo. Então, estava certo é o meu predicado. E agora, gente? O que eu tenho aqui de característico aqui nesse meu predicado? O que eu vou destacar aqui desse predicado? Olha, o exercício estava certo.
Que palavra que tem maior importância aqui dentro do meu predicado? Que palavra que me passa uma carga de informação aqui que é necessária, gente? Exercício estava ou exercício certo? O que vocês acham? De quem que eu preciso mais aqui nesse predicado? Quem que é núcleo desse predicado? Quem que é importante aqui nesse predicado, gente? Quem que nós vamos destacar aqui nesse predicado? O nosso certo, a nossa característica. E daí? O estava faz o que aqui? O estava é um verbo que só está ligando. É um verbo que não indica ação. É um verbo de estado. Verbo de estado ou verbo não nocional, gente, são os verbos que servem para ligar. Liga o que com o que? Liga o sujeito com uma característica do sujeito que está lá no predicado, ó. Então, quem que é núcleo aqui do meu predicado nominal? Esse nome aqui, este adjetivo aqui do exercício, exercício certo. E eu tenho esse verbo que liga, que está aqui no meu predicado nominal. Então, como é formado esse meu predicado nominal? Por um verbo de ligação e uma característica do meu sujeito que está aqui no predicado, um adjetivo, um nome que nós vamos chamar aqui na análise sintática, tá? Então, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, tá? Então, nós vamos chamar de nome, por isso que ele é predicado nominal. Quem é núcleo? O nome. E o verbo faz o que aqui? Só liga. É um verbo de estado. Quais são os verbos de estado para nós memorizarmos, gente? Para nós termos aí na ponta da língua. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, são os nossos verbos característicos de estado. Então, são verbos que não indicam ação. Os verbos andar e viver, notem que eu tenho asteriscos aqui. Por quê? Porque normalmente andar é verbo de ação, viver é verbo de ação. Mas eles podem funcionar como verbo de ligação também, tá? Então a gente vai tomar cuidado com isso. Quando que está funcionando como verbo de ligação, quando que não está funcionando, quando está funcionando como verbo de ação com eles, tá? Então vejam, gente, o exercício estava certo. O estava aqui não é uma ação praticada pelo exercício, é um estado do meu sujeitinho. Então, o estar aqui é um verbo de ligação, tem essa função. O exercício parecia certo, o exercício continuava certo, o exercício ficava certo, tá? O exercício era certo, então tornou-se certo. Então, são verbos que indicam estado, que nos traz uma característica depois, tá? O andar e o viver, ó, normalmente são verbos de ação. Eu ando todas as manhãs. Vocês estão percebendo que aqui tem cachorrinho, né? O meu estúdio não é com isolamento acústico, tá, gente? Eu ando todas as manhãs. Eu ando, gente, eu pratico a ação de andar todas as manhãs. Aí é um verbo de ação. Mas se eu falar pra vocês, olha, eu ando preocupada ultimamente. Eu ando preocupada, quer dizer que eu ando e preocupada é uma ação, esse ando preocupada? Não. Equivale ao que, gente? Ao verbo estar. Eu estou preocupada, ó. Eu ando preocupada, tá? Então, o verbo andar funcionando como verbo de estado, como verbo de ligação, tem uma característica depois, preocupada. Se eu disser para vocês, olha, eu vivo em Avaré. Eu vivo, é a ação. Agora, se eu disser para vocês assim, olha, eu vivo cansada. Vive cansada? Olha aí a característica, cansada. Quer dizer que eu estou sempre cansada. Então, o verbo viver, neste exemplo, eu vivo cansada, traz uma característica depois dele. Então, ele funciona como verbo de ligação, tá? Então, cuidado, tá? O andar e o viver são verbos de ação, mas que podem funcionar como verbos de estado. E aí, gente, tudo bem com os verbos de ligação para memorizar? Fica tranquilo, se vocês memorizarem, fica mais fácil aí de nós reconhecermos o predicado nominal. Pessoal, nós vimos que o meu nome é o núcleo do predicado nominal. E este núcleo do predicado nominal tem uma nomenclatura.
Então, o predicado nominal vai ter sempre como núcleo um nome. E como que é o nome desse nome aqui? Como que é essa classificação desse nome aqui no predicado nominal? Predicativo do sujeito, ó, não é predicado do sujeito, é predicativo, é a característica, é a qualidade. Então, qual é o predicativo do sujeito exercício? Qual é a característica do sujeito exercício aqui, gente? É certo, tá? Então, o que é predicativo do sujeito? Olha aí, mais uma nomenclatura da análise sintática para nós memorizarmos. Predicativo do sujeito, nosso PS, tá? É a característica do sujeito que está lá no predicado. Então, é um termo que está no predicado, mas que se refere a quem? Que dá característica para quem? Ao nosso sujeitinho. Então, predicativo está no predicado, mas se refere ao sujeito. É o predicativo do sujeito. Então, o que a gente tem de importante aqui para memorizar, gente? Predicado nominal. Predicado, tirei o sujeito, tudo que sobra é predicado. Nominal, vai ter sempre um verbo de ligação e um nome como núcleo. Quem é esse nome? É o predicativo do sujeito. Então, eu vou ter um verbo de ligação mais um nome. E esse nome equivale ao nosso predicativo do sujeito. Verbo de ligação mais nome, que é o meu predicativo do sujeito, nos dá a classificaçãozinha de predicado nominal. Certo? Tudo bem? Então, nós vamos fazer os exercícios referentes a este módulo, tá? Estou à disposição. Qualquer dúvida, a gente vai sanando aí no decorrer das aulas, tá? Beijo, obrigada pela atenção. Fiquem com Deus.